Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nós estamos testando um novo modelo para ver se vai ficar bom para mim, para vocês, que o pessoal vai gostar. Então comentem, por favor, o que vocês estão achando desse novo modelo, tá? Que a gente faz. Primeiro, fiz um vídeo já agora, pouquinho, já tá, se vocês estão vendo esse é porque o outro já foi publicado, em que tem os ativos que eu analiso todos os dias, os quatro ativos principais: bolsa, né, o Ibovespa, dólar, Petro e Vale, são os que eu opero, são os ativos que eu opero, por isso que eu uso óleo. E agora eu faço os destaques do dia. Nesse vídeo eu não vou falar de Petro porque eu já falei no outro. Petro foi um destaque hoje no dia, uma subida violenta, mas o destaque já foi falado. Então eu falei no outro vídeo, só você dar uma olhadinha. Aqui no Clube de Autores tem os meus livros, quem se interessar pelo assunto, para se aprofundar mais em mercado financeiro, os livros estão à sua disposição. Bom, Prio não foi um destaque do dia, mas por que eu vou falar dela? Eu vou falar porque houve uma movimentação muito forte aqui. Tá? Eu vou falar isso no intraday, nos 15 minutos. Aqui observe que é um gráfico longo, mas eu vou botar nos 15 minutos. Tá? Porque essa movimentação aqui deu trade. Deu trade? Eu fiz esse trade. Tá? Eu estava na LS, onde eu fico, né, boa parte dos meus dias, ali eu fico conversando no chat, participando e tal, e na hora estava transmitindo o Thiago Bizzi, que é o analista-chefe da LS, e ele estava transmitindo, a gente estava conversando, e o Bizzi falou assim: ih, rapaz, olha o que aconteceu com o Prio. Se você botar isso nos 5 minutos, você vai ver que esse movimento foi extremamente rápido. Tá? Eu não gosto de ver nem olhar os 5 minutos, mas é só para mostrar para vocês que esse movimento inteiro aqui aconteceu em menos de 5 minutos. Tá? Então a gente estava olhando pelo gráfico de 15. Eu estava lá, tava. Quando ele falou isso, eu virei o gráfico, olhei e a Pri já estava mais ou menos por aqui assim, na hora, porque isso foi muito rápido. Tá? Aí ela começou a bombar para baixo e aqui deu trade. Deu trade por quê? Porque isso é uma volatilidade muito grande. Tá? A volatilidade muito grande tem a opção do cara operar contra, mas é para quem sabe o que está fazendo, tem que fazer entradas múltiplas, é difícil o gerenciamento de risco, não dá para pensar, porque não dá tempo. Isso aqui, como eu falei, isso aqui leva segundos. Mas ela veio, bombou, chegou na média de 200 dos 15 minutos, deu mais compras, deu várias compras aqui, e depois ela veio, subiu, deu parcial, voltou, aqui não aparece, mas ela foi, voltou aqui assim, deu nova compra para refazer a mão e depois deu a saída aqui em R$ 39. Então, o resto do dia ficou andando de lado. Muito comum quando tem uma volatilidade muito intensa como essa, que o resto do dia seja morto. Tá? Então, Prio não foi um dos destaques, mas para mim foi um destaque porque deu esse trade no intraday. Se você olhar o diário, você vai ver que fez com um candle feio, né? Mas ela voltou para testar, ó, testou a região, isso era uma congestão, tinha rompido, voltou para testar a congestão e a média de 9 e agora está parada aqui. Como a gente fala, evitem comprar rompimentos, tá? O pessoal opera muito rompimento. Isso aqui foi um rompimento. Cara, muitas vezes dá errado. Eu, pessoalmente não gosto de operar rompimentos, embora esse candle tenha sido muito bacana, tal, eu evito. Bom, o destaque, assim, propriamente dito, foi MYPK3, ainda bem que eu falei nela ontem e falei que era uma oportunidade de compra, tá? Falei, quem quiser ver, que eu falei, tem o vídeo, tem ele isoladamente e tem nos destaques de ontem, porque ela ontem foi um destaque de queda. E eu comentei ontem que isso aqui era um típico exaurimento de movimento e estava numa região de suporte que dava compra. Ela abriu com um pequeno gap e pum, bombou para cima. Chegou a subir, acho que se não me engano, 15%. Ou pelo menos eu ouvi os comentários durante o dia que ela estava subindo 15%. Se eu botar aqui, eu acho que ele vai pegar o negócio. Não, deu 13%, não deu 15%. Mas chegou a subir 13%, foi na média. Eu não acreditava numa movimentação tão grande. Ontem mesmo eu comentei que não esperem que ela vá subir R$ 2, R$ 3. Subiu 1,30, o que foi muito. É uma movimentação muito brutal, tá? Isso é uma movimentação muito brutal. Mas fez o que era mais ou menos esperado do ativo. Tá? O ativo chegou numa região de suporte, suporte de longo prazo, ó, lá de trás, a galera entra comprando. Eu já falei isso para vocês 1000 vezes. Chegou na média de 20 que vem conduzindo o trade, entrou a pressão vendedora. Pensa quem comprou aqui embaixo estava ganhando 13, 14%, o cara fala, ó, tchau, um abraço para você. Bota o dinheiro no bolso. Isso aqui é resultado de um trade de meses, normalmente. E o cara conseguiu em algumas horas. Tá? Então o cara bota o dinheiro no bolso, não tem nem o que conversar. Certo? Então a maior subida do dia foi MYPK3. E o que você faz agora? Bom, agora, meu irmão, agora você ficou numa situação complicada. Por quê? Porque o candle é muito grande. Usualmente, candles grandes como esse, com volume, eles
são inícios de movimento, né? Tá saindo daqui, isso aqui é um candle de ignição, claramente um candle de ignição. O problema é que as médias estão descendentes e ela está na cara da média. Tá? Se tivesse fechado aqui acima da média, era falar assim, bom, rompendo esse topinho, entro, comprado, show. E buscaria essa outra resistência aqui em cima, em 12, não sei lá quanto, tá? Nessa linha. O problema é que não fechou, foi, voltou e fechou aqui embaixo. Portanto, amanhã, a não ser que abra um gap muito violento, ela vai abrir mais ou menos por aqui e você vai ter que se posicionar contra a média de 20. Não é uma coisa muito interessante de fazer quando o ativo está nessa queda toda. Isso pode ser fogo de palha, muita atenção. Também não é raro acontecer de formar, mesmo com candle de ignição como esse, formar o que se chama de um gift. Ele vai fazendo uns candlezinhos pequenos aqui, assim, ó. Não esse, né? Aqui. Sim. Ele vai fazendo uns candlezinhos pequenos, assim, assim, que são nada mais do que uma bandeira, e em algum momento ela vai e rompe com o candle verde, faz isso. Pá. Pronto, aqui ela vai dar entrada. Então, isso aqui é bastante comum de acontecer. Se acontecer, fica mais fácil. Por quê? Porque fica uma distância menor, o stop fica mais barato, a gente fica mais confiante. Por quê? Porque nesse meio tempo a média, né? A média vai começar a chegar aqui, esse preço aqui muitas vezes vai ficar fechar acima da média, o que ajuda muito. Tá? Então não ficou fácil a situação para quem não entrou no intraday para entrar agora. Eu não entraria especificamente enquanto não superasse esse topo e a média de 20. Sob risco de perder essa subida forte, eu ficaria de fora. No intraday, você observa que o candle inicial, a primeira hora, foi determinante. Quem pegou, pegou. Vamos botar aqui nos 15 minutos para ver se deu alguma oportunidade para. Porque eu vi esses candles, o pessoal estava mostrando, deu. Ó, nos 15 minutos deu oportunidade. Olha aqui. Vinha caindo região de suporte. A região de suporte faz esse candle. Você não vai entrar nesse candle porque você nem está imaginando que vai acontecer isso. Às vezes você nem está vendo o ativo. O dia está abrindo. Mas no segundo candle, o cara fala assim: peraí, aqui não, isso aqui é o volume que deu disso. E o cara fala: tô comprando. E ele compra. O que ele teria feito? Pelos 60 minutos, que é o ideal, ele não teria comprado, porque estava lá na Bacia das Almas, talvez também não tivesse vendido, e ele teria saído só na terceira hora. Pelo intraday, o cara comprou. Pô, cara, uma vez que você comprou e está vendo os candles cada vez diminuindo de tamanho, isso é muito importante. Observe os candles, grande. Diminui, diminui, olha o corpo, diminuiu. Isso aqui já é sinal de que o movimento está começando a cansar. Aí ele faz um candle grandão maior do que os últimos, com um baita volume. Isso é exaurimento de movimento. Tá? Então isso é exaustão. Típica exaustão. Intraday ou não intraday, tanto faz. Isso aqui é uma típica exaustão. Ora, se você está operando o ativo e comprou em qualquer lugar disso aqui, tá? Diga-se de passagem, isso aqui é um always in long na terminologia do All Brooks. Mas se você comprou em qualquer ponto disso aqui, e deveria ter comprado, tem que comprar. Quando isso aqui acontece, quando acontece o candle número 7, esse, que é um candle grande, depois que os candles começaram a diminuir de tamanho, com um volumaço, já depois de tudo isso aqui acontecer. Você aproxima stop. Tá? Aproxima stop, vai conduzindo por mínimas. Esse candle foi um inside bar, quando perde a mínima você sai. Então o cara teria saído aqui. Tá? Poderia ter entrado de novo aqui? Poderia ter entrado de novo aqui. Acabou que não houve mais movimento, o cara ficou no 0 a 0 no resto do dia, mas poderia ter entrado de novo quando rompe para cima, porque o movimento todo. Esse é o famoso gift, tá? Só que aqui você tem que somar essas coisas todas. Isso aqui é um gift típico. Quando dá o sinal, você compra. Mas não evoluiu, né? Não evoluiu. Não deu bom aqui, o troço já tinha gasto toda a volatilidade dela no início. Petro é o segundo maior destaque do dia, nós já falamos no vídeo anterior. O terceiro é BBAS3. Estou falando, as estatais estão de novo no furacão. A rapaziada tá indo. A BBAS, que a gente não olha já há um bom tempo, ela vinha fazendo um movimento descendente, tal como a Petro, desanimados que estavam com as eleições, todo mundo achando que o mundo ia acabar e era só deitar e morrer e pronto. Pois é, não aconteceu isso. O troço subiu, atingiu o topo anterior, caiu. Essa queda foi mais acentuada do que eu gostaria, como também foi em outros ativos e inclusive no índice Bovespa. Mas depois ela reagiu bem. Reagiu bem, sofreu para ultrapassar a região de topo, esse topo, sofreu para ultrapassar, mas hoje rompeu.
Rompeu com volume, tá? O ideal seria perfeito se ela tivesse rompido, ao invés de sair da média de 9, como está saindo aqui, se ela tivesse saído da média de 20. Aí seria perfeito, aí seria ideal. Aí você fala, porra, ignição, saindo da média de 20, com um candle grande, com volume grande, uma beleza de movimento. Pois é, não é o perfeito, mas é o que tem. O mercado raramente nos oferece perfeição. Isso é o acionamento num pivô de alta, tá? Isso aqui é o acionamento num pivô de alta, com volume, com um candle de ignição, que a posição não é ideal, mas continua sendo um candle de ignição. O fechamento foi basicamente na máxima, tá, galera? Fechou na máxima. Tá? Então, se você botar ali, você vê que ela fechou 3,70, máxima 37,70, fechou na 37,70. Isso aqui tem tudo para progredir muita coisa para longe. Então, a projeção desse movimento é esse aqui. Tá? Projeção de alvo em 39,35, primeiro alvo. Segundo alvo em 41,92. Tá? Nesse intervalo aqui, ó, tem todos esses topos. Então, muita atenção aqui na região dos R$ 40, foi onde ela sofreu muito para passar, mas é o que dá de projeção e o cara tem que, se for um cara esperto, ele mata boa parte do ganho dele quando chegar, se ele comprou em qualquer ponto, ele mata uma boa parte aqui e deixa o resto fluir, aproximando o stop e administrando o negócio. Intraday, tá? Deixa eu botar os 60 minutos aqui para ver melhor. Tá aqui no cantinho, mas a gente vê aqui. O intraday foi perfeito, tá? Olha isso. Isso aqui é uma congestão. Vários dias, vários dias, vários dias de congestão. Pá, pá. De repente, faz esse candle e rompe a máxima. Rompeu toda a congestão, saindo na média de 20. Esse é o candle de ignição perfeito, tá? Que não aconteceu no diário, mas aconteceu muito, muito próximo, muito bom aqui. Então, candle de ignição, volume bom, muito acima da média recente. Congestões tendem a ter volumes baixos, então não é assim de espetacular que tenha tido um volume muito alto. Mas tem um volume alto, e isso é sempre importante. E aqui deu sinal de compra, para o cara comprar quando rompeu isto. Tá? O Fibonacci é do diário. Quando rompeu isso aqui, o cara compra. E ficou comprado. Isso aqui é uma correção. Ele poderia ter saído na mínima do candle número 5, quando perde a mínima, mas imediatamente teria entrado na superação pelo candle 7 da máxima do 6. Então ele teria talvez saído aqui e entrado de novo ali, mas já com bastante ganho, porque ele teria que ter entrado aqui em qualquer ponto. Observe que isso nos 15 minutos é um always in long. Isso aqui é um always in long. Então, sempre o cara tem que operar. Sempre o cara tem que operar isso. Tá? Então, BBAS é o terceiro destaque, porque o outro é a Petro, que nós já falamos no outro vídeo. Vamos ver para o lado negativo. O que temos de destaque é a CVC. Tá? Ih, rapaz, CVC conseguiu cair num dia bom desse. CVCB3. Opa. Isso é muito ruim, tá? Porque num dia de subida forte do índice, um ativo não pode cair muito, porque isso é um mau sinal. De qualquer forma, até que o candle ficou bonito. Foi ruim, mas não foi tão ruim. Ela chegou a cair, ela fechou caindo 2,48%. Tem alguma coisa errada, né? Não pode ter fechado caindo 2,48%, porque a mínima de ontem foi essa. E o fechamento de hoje está acima. Tem alguma coisa errada. Bom, isso é 15 minutos. Ai, meu Deus. Volta tudo, tá? Eu estava falando de um candle de 15 minutos, cara. Então esquece o candle de 15 minutos. Esse aqui é o gráfico diário. No gráfico diário ela vinha fazendo um zigue-zague ascendente, muito bacaninha e tal, mas a média de 50 veio e matou o trade da rapaziada. Quem entrou aqui no rompimento desse topo entrou com toda a razão para entrar. Também não deixaria de entrar. Eu não compraria essa resistência, tá vendo? Tem uma linha que eu tracei aqui, não sei por que eu tracei essa linha. Não, eu devo ter traçado já como topo anterior, não sei. Depois eu tenho que ver de onde vem essa linha. Tá aqui, ó. Não aparece, mas tá aqui. Essa linha é o fundo do Covid. Tá? Então, muito importante o fundo do Covid. Ela tinha perdido e começou a trabalhar abaixo. Quando voltou e sentiu a resistência. Tá? Então, isso aqui tinha sido suporte, virou resistência. A média não ajudou em nada. O ativo socando para baixo. Socando para baixo. A bolsa subiu e ela socou para baixo, perdeu a média de 20. Muito ruim isso. Muito ruim perder a média de 20 num movimento como esse. Mas, por enquanto, ainda temos fundo. Se ela fizer um fundo aqui, vai ser um fundo mais alto que os anteriores.
Você traça aqui uma linha. Eu não gosto de linhas de tendência, mas é o normal se traçar. Traça uma linha de tendência nisso aqui e opera para cima. Então você pode fazer um canal. Digamos que você. Cadê o canal, meu Deus? Está aqui. Entre esse fundo e aquele topo. O primeiro fundo lá e o último topo. Você traça desse jeito. Se você mantiver do jeito que está, ó, eu vou tirar isso da frente, você vai ver que ele dá perfeitamente. Esse é o canal com dois desvios padrões. Fica perfeito. Mas eu não uso dois desvios padrões, eu uso 1,5. Então, não vai ficar perfeito. Pelo meu método, ela, tá vendo? Fica um pouco mais apertado aqui. Se você usar um ou outro, aí você escolhe, você testa, você tem que ver o que você vai fazer. Esse é o canal. Se ela conseguir voltar para dentro desse canal, você vai trabalhar o canal no zigue-zague. É como se fosse uma congestão, mas ao invés de ser horizontal, ela é uma congestão inclinadinha. E você trabalha comprando os suportes e vendendo as resistências naturalmente. Mas vai depender do que ela vai fazer aqui. Ela tem que fazer um fundo. Ela tem que, nessa região, ela não pode deixar isso aqui voltar muito, ou a coisa vai azedar. Tá? Então, o que já foi, já foi. Por outro lado, se perder a mínima aqui, dá ensejo ao cara operar vendido. Por que dá ensejo ao operar vendido? Porque o ativo está caindo há muito tempo, sentiu uma resistência média, sentiu uma resistência horizontal, começa a fazer um movimento descendente e perde a média de 20. Isso aqui, para quem está querendo vender, é uma dádiva. Infelizmente, o cara está deixando para vender já um pouco adiantado. Né? A venda ideal era aqui no Candle 9, talvez no Candle 10. Mas aqui ele já está com 5 candles adiantados. Não é o melhor lugar para vender. Tá? Não é o melhor lugar para vender. Especialmente porque, como vocês viram, ao traçar o canal de desvio com dois desvios padrões, deu exatamente no ponto em que está. Então, muita gente vai trabalhar com 2 desvios, não é o meu caso, mas muita gente vai trabalhar com 2 desvios, e aqui é ponto para até muita gente comprar. Tá? Então, eu não venderia isso, não nesse momento. Eu começaria a esperar uma sinalização aqui para poder comprar, embora a força relativa do ativo tenha ficado muito ruim. O índice subindo bem e o ativo caindo forte, né? Caindo relativamente forte. No intraday, observa aqui, a média está descendente, o ativo está descendente. Hoje teve um gap de alta com o primeiro candle de alta. Isso é muito ruim. Para quem vai operar vendido no intraday, é muito ruim, porque tem um gap de alta com candle de alta e não rompe. Então o cara já não operaria porque a média está descendente. O cara já não operaria isso aqui comprado. Tá? Mas fica difícil até do cara operar vendido. Por quê? Porque está tudo contra o gap e o primeiro candle. Ruim de operar vendido. Talvez alguém tenha vendido. Eu não venderia. Eu não faria esse trade. Mas algumas pessoas com certeza fizeram, tanto que o ativo caiu. É a venda da perda do primeiro para o segundo candle. Vende aqui, ó. Vende aqui e levou o dia inteiro. Teve aqui um zigue-zague ascendente, mas nada também do fim do mundo. Talvez o cara tivesse vendido aqui e saído ali quase no 0 a 0 para depois vender de novo na perda do candle 6, da mínima do candle 5, e teria ficado até o fim do dia. Eu não teria operado isso aqui do lado vendedor, por conta dessa sinalização. O outro ativo, Americanas, como sempre. Americanas, AMER3, que, cara, pelo amor de Deus, gente, fica longe disso, tá? Fica longe disso. Não operem isso. Vocês estão. Quem está operando isso está doido para tomar um sovaco, cara. Ficar ruim o negócio. Fiquem longe disso. Tá? Movimentos amplos. Mas dá muita volatilidade, é bom, né? Não. Volatilidade é sempre igual a risco. Quando você pensar volatilidade, associa essa palavra com risco. É a mesma coisa. Você quer um ativo de elevado risco? Não. Então você também não quer um ativo de elevada volatilidade. Uma coisa é ter uma volatilidade razoável. Outra coisa é um ativo que oscila, sei lá quantos por cento por dia. Tá? Evite, fique longe disso, pelo amor de Deus. De qualquer forma, isso é um inside bar. O ativo está em brutal queda. Inside bar, perder a mínima, o pessoal vai operar vendido. Não ache que o ativo já caiu muito. O ativo pode cair mais 70%, 80% do que já caiu. Tá? Pensa o seguinte, IRBR. Deixa eu botar IRBR aqui, peraí. Pronto, IRBR. Eu fiz uma compra em IRBR aqui assim, ó. Por aqui. Não, menos, foi por aqui assim. Quando fez essa exaustão, tá, eu vim comprando por aqui. Depois que eu comprei, tá, isso aqui foi um trade junto com outros. Eu fiz uma compra junto com vários outros ativos. Era uma situação bastante específica. É para comprar isso? Não, não era para comprar. Mas
Eu fiz junto com outros ativos, tinha toda uma teoria por trás desse negócio. Mas depois que eu fiz a minha compra, mais ou menos, vou botar um ponto qualquer aqui, tá? O ativo chegou a cair depois disso 60%. E o ativo estava custando antes R$ 1 e pouco. Aí você fala assim, já caiu muito, né? Porque o cara olha para trás e fala assim, ó, pô, isso já caiu muito. Pois ele sempre pode cair mais, cara. Ele pode cair mais 40, 50, 60% na tua cara. Então, evite esse tipo de papel, a não ser que você tenha um planejamento muito específico, como é o meu caso lá em RBR. Então, eu já estou até no lucro. Mas tem que ter um planejamento muito específico, não é um ativo para a maioria das pessoas. Não entre nisso. Evite, pelo amor de Deus. Tá bom? Ser 3 tem R$ 1 milhão de negócios. Eu vou evitar ativos que têm um volume tão baixo. O próximo é a Amar, que tem 8 milhões de negócios. Vamos ver aqui. Amar 3. Posso falar rapidamente, mas também não tem grandes coisas. Tá fazendo zigue-zague ascendente. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no outro ativo que a gente viu ainda agora. Ó. Média de 50 caindo, tomou uma paulada da média e começou a cair forte. E fechou abaixo da média de 20. Então, depois de 5 dias caindo, não é a melhor posição para você vender. Você fala assim, eu quero vender. Porra, agora não, cara. Agora não. Agora é uma hora que não é das melhores para você vender. O que tem a favor, nesse caso especificamente, de uma venda? Que isso aqui é uma congestão. Então o ativo chegou a entrar de volta na congestão. Topo de congestão você vende para comprar o fundo da congestão. Mas isso aqui está valendo 1 e pouco e a proximidade é muito grande. Difícil operar isso. Tá? Depois de 5 dias caindo, não seria a minha melhor sugestão. Eu aguardaria fundo mais alto. Eu aguardaria fazer um fundo por a volta dessa região para, sim, pegar uma sinalização de compra, pelo menos até aqui a média. Mas, cara, na boa, eu não operaria isso. Eu não operaria isso. Tá? Voltou para essa região de congestão. Para ele travar na congestão e ficar aqui, não custa nada. Um ativo custa R$ 1. Não tem como você fazer grandes controles de riscos. E por último, Emiglu 3, que é um ativo que esse sim tem volume e esse vale a pena a gente analisar. Emiglu 3 deu o alvo. A gente vinha falando dessa projeção aqui, tá? Atingiu a região que era suporte, ó, que foi suporte aqui, foi resistência. É óbvio que vai ter uma movimentação contra. O ativo sente isso, normal. Além do que, deu o alvo final, 161, 200. Bateu no 200, entra a pressão vendedora. Mesmo assim, a pressão vendedora foi relativamente pequena. O ativo está muito longe da média de 20. E essa distância aqui faz com que eu fale, pô, comprar? Não. Isso é LOC 5, é uma nômina da metodologia. Tem aqui no canal falando sobre isso, uma nômina do Oliver Velez. São localizações em relação à posição relativa que o ativo tem da média de 20. E essa posição eu não compraria esse papel. Eu não entraria. Se eu tivesse comprado é um outro negócio. Eu puxaria o meu stop para cá e ficaria quietinho no papel. Já teria saído com uma grande parte ou tudo aqui, mas se eu não sair, o meu stop eu puxaria para aqui e ponto. Vou entrar comprado. E eu não faria isso e eu não recomendaria você fazer isso. E se der uma venda, se perder essa mínima aqui da venda, dá. Da venda por volatilidade, por atingir uma resistência. A perda da mínima enseja a possibilidade de você trazer para buscar a média de 9, que está guiando o movimento. Então tem um certo espaço aqui para o cara fazer a operação na venda, mas sempre tendo em conta que operações de venda no ativo forte, na subida, são sempre muito mais arriscadas. Suas chances são menores, seu controle de risco tem que ser melhor, você está numa situação de risco. Então evite se expor se você não é uma pessoa bastante experiente. Se você for um cara bem experiente, dá para você fazer. Se não for, fica de fora e fica esperando, procura outro ativo. Porque esse aqui, ó, tá numa situação difícil. Tá bem? Então era isso, galera. Depois façam comentários, vezes que vocês estão gostando ou não estão gostando desse estilo, se estão gostando ou não estão gostando de eu ter postado os vídeos isoladamente, se valeu a pena ou não. E me digam aí. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, estamos ao vivo para discutir com vocês os ativos que vocês quiserem e tirar dúvidas, conversar e bater papo. Tá bom? Um abração para todo mundo, uma ótima noite, um bom final de noite. Tchau, tchau.